Estamos de volta com mais um episódio e cada dia que passa, esse programa tá mais especial. Hoje eu tô aqui com ela, que é uma pessoa muito iluminada, que fez parte da minha vida desde a infância. Além de ser uma amiga e irmã de alma, ela também está fisioterapeuta, em especial a minha. Com vocês, Kelly Carine. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Me diz uma coisa. Eu sei que a gente já viveu muitas coisas tão especiais, né? Desde pequenininhas. Desde a infância. Desde a infância. Deixa eu só direcionar aqui para você. Diante de tantas memórias, eu tenho muitas, né? Você é tímida ali no portão e eu querendo te arrastar para viver. Eu morrendo de medo. Eu tinha medo que suava até as mãos, só de pensar que eu ia pra rua. Olha isso, gente. E tem alguma memória em especial daquela fase quando a gente ainda podia brincar na rua sem medo, andar de bicicleta, patins, jogar vôlei, comemorar as festas juninas, né? Fazer vestidinhos iguais. Foram as melhores memórias, né? Porque foi aonde eu mais participei. Porque na época do vôlei, eu só ficava olhando. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem. Mas tinha vontade. Muita vontade de poder jogar, mas não tinha coragem de jeito nenhum. O meu medo era tão grande que eu suava as mãos. Uau. E eu não tinha coragem de dar um passo. Falar, não, eu vou pelo menos tentar. E era o medo mesmo. Medo de não dar conta. Medo porque eu não sabia jogar. Medo de errar. Medo das de passar pessoas, vergonha. Medo de passar vergonha. Uhum. Então, eu não fazia. Então, assim, eu ficava olhando com aquela vontade grande, né? E admirando todo mundo, né? Exclusivamente a Aline. Que sempre foi muito admirada por todos. Né? Serelepe, né? Muito corajosa. Era alegre, se jogava, conversava, né? E eu era muito introvertido. Sim. Né? Eu não tinha coragem de conversar, eu... Sofria muito. Muito inteligente, muito. Eu nunca me achei muito inteligente. Muito linda, né? Eu tinha umas questões, assim, com autoestima baixa. Nunca me achei muito em nada, né? Então, eu acredito que isso também era um dos motivos por não me deixar jogar, né? Uhum. Tinha poucos amigos, então, assim, era uma que sempre foram poucos amigos. Sim. Por medo de chegar e conversar, né? Graças a Deus, hoje tá um pouco diferente. Não tanto, mas melhorou muito, né? Sim. Mas as memórias que você me perguntou, com certeza, das festas juninas foram as melhores, né? Com porque certeza. A gente tinha os encontros e era muito bom, né? Os ensaios. E os encontros do grupo de jovens também, né? Foi Sim. muito bom. Foi quando eu conheci o Deus de amor, né? Foi no grupo, era numa igreja católica, ali no nosso bairro. E a gente se reunia como igreja ali e, de repente, a gente decidiu liderar um grupo de jovens, não foi isso? Passamos por uma experiência, né? Muitas experiências espirituais, né? Sim. Tivemos contato com o sobrenatural, com os desafios, com aquelas cercas que, de certa forma, nos limitavam, né? Para fazer as coisas. Você lembra quando a gente conseguiu uma Kombi? Nossa, lembro demais. E você acredita que todo dia eu passo por aquele lugar lá que a gente foi e eu olho pra lá e eu lembro daquele dia? Meu Deus, foi incrível. Muito. E eu lembro até de música que nós cantamos lá. Que lindo. Você lembra da água cristalina? Água cristalina que jorra do peito alegre de Jesus lá na cruz. É uma água viva que cura e que liberta, cuja fonte é o próprio Jesus. Chuê, chuê, chuá, chuá, nessas águas eu vou me banhar. Caraca, eu não lembrava. É muito assim, profundo. É como se fosse hoje. Né? Profundo. É como, não é?
Parece que foi esses dias. Sim, essa história era sobre sair pelas ruas pedindo alimentos, brinquedos, roupas, e a gente visitou uma comunidade, só que não era qualquer comunidade. Para passar na pontinha e ir acessar a comunidade, tinha um rapaz com uma metralhadora, não sei que nome que era aquilo. Na realidade, era lá no Marginal, e lá não tinha Marginal ainda, né? Você lembra que não tinha, né? Então, nós atravessamos ali onde hoje é a Marginal, né? Sim, eu acredito que era um ponto de droga mesmo, né? Porque aquele rapaz da ponte, ele me saudou pondo a mão numa pistola, assim, na cintura, me mostrou, eu não contei nada, né? Porque senão a galera não ia descer. Mas rapidamente eu consegui a confiança. Passou o carro, peraí. Mas rapidamente eu consegui, com a ajuda de Deus, né, a confiança daquele rapaz da ponte e autorizou a galera. E assim, eu sempre fui muito nessas questões, muito inocente, né? Então eu fui ingênua demais. E eu fui e voltei em paz, sem medo nenhum. Eu não posso dizer o mesmo. E eu naquela época eu não enxergava as coisas, assim, para mim todo lugar era tranquilo. Eu lembro que eu tocava o violão e olhava para a ponte. E eu dizia, Deus, olha, é sobre você. E nos faz voltar. Se você lembra, o padre brigou com a gente, muito, né? Por a gente ter ido sem ter um adulto, né? E não ter falado com ele. Ele brigou bastante. Mas você se arrependeu? Eu não. Não, de jeito nenhum. Porque, assim, se fosse uma experiência ruim, eu nem lembrava, né? Sim. E foi muito bonito. E foi emocionante, né? Eu acho que de alguma forma a gente contribuiu com a parte material, com os alimentos que nós arrecadamos, né? E com certeza alguma mensagem a gente deixou lá naquele dia, né? Com certeza. Eu voltei com um monte delas. E eu sempre... Eu nunca tinha visitado uma favela lá, né? Literalmente. E eu nunca tinha visitado. E eu olho e falo, será como é que tá esse povo aí hoje? Esse é o meu pensamento. Eu confesso que foi um tempo de muito aprendizado pra gente, né? Eu lembro que o nosso grupo não tinha quem tocava violão e eu consegui aprender em 2 meses o básico. Sempre encorajadora, né? Porque... E ela era cantora, viu, gente? A gente tinha uma banda de 2. E assim... E eu confiava totalmente na sua capacidade. Aleluia, igreja! Que ia dar certo, né? Mas foi muito bom. Sim. Eu gostei demais. E eu lembro, né? E dá saudades, né? Muita saudade. Passa muito rápido, né? Sim. Eu lembro também que a gente tinha vontade de montar uma banda, você lembra? Eu lembro, só que eu fui castrada no meu projeto, porque não era qualquer banda, era uma banda de rock and roll, né? Você queria, E eu conseguia. E, deixa eu te falar, até hoje eu escuto Guns... A primeira pessoa que aparece na minha cabeça é a Aline. Gente, quem já leu meu livro já deve ter acessado uma das minhas histórias, e uma delas era sobre ser expulsa da Igreja Católica. E era sobre isso, porque eu não conseguia mais ficar só naquele roteiro, né, da missa, aquele papel. Eu queria ir além, eu queria cantar além, eu queria curtir novos sons. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um encontro de jovens, né? O padre viajou, falei, vai que agora, né? E pedi autorização, me lembro, para alguém que coordenava ali. Lá na igreja, só não sabia o tamanho da estrutura, né? Porque a gente conseguiu uma banda completa de rock. Só que a gente foi adaptando as letras das canções. E eu sei que no final deu ruim pra mim, né, amiga? Eu fui convidada assim, a ir embora. Foi o primeiro encontro, eu não me lembro. Eu sei que foram muitas pessoas, né? Mais de 70. Foi sábado, muita gente, 3 da tarde. Porque, assim, tinha começado um grupinho pequeno e não tava esperando aquele tanto de gente. Chegou uma galera. Aí, cabeças rolaram. E o padre mudou, né? Não era mais o padre antigo, era um outro padre, né? O padre Léo já tinha saído, né? E ele acolhia ele é o amor da minha vida. Inclusive, eu honrei ele no livro, no prefácio. Não, o padre Léo, ele marcou minha vida. Você sabe que ele fez a missa dos meus 15 anos, né? Que lindo. Eu fiz a missa dos 15 anos, que foi muito lindo. E, assim, ele me disse uma palavra.
Foi bem na época dos 15 anos. Uhum. E ele chegou em mim, eu não sei por qual motivo ele me disse isso, mas hoje eu penso muito o que deve, por quê, né? Ele falou assim, minha filha, ser humilde não é ser humilhado. Uau. Ele só falou isso. Eu não sei por que ele falou isso. acho... Provavelmente alguém falou alguma coisa pra mim. E você ficou mas quietinha. como eu não entendo, às vezes dependendo, as pessoas até falam alguma coisa, às vezes até de um tom de humilhação, mas dependendo da hora eu nem percebo, nem entendo. Então... Porque você não tem nada disso dentro de você. Provavelmente. Então eu acredito que ele deve ter visto alguma situação. Nessa época eu fazia parte do Ministério de Música da igreja. Eu lembro. Né? E aí... Quando ele falou isso, eu não sei por que ele falou, mas isso caiu assim. E eu carrego isso até hoje comigo. Quando alguém me humilha, quando alguém tenta me humilhar, ou quando eu vejo alguém humilhando outra pessoa, essa frase vem na minha cabeça, né? Acredito. Ela vem. Ser humilde não é ser humilhado, né? Porque quem humilha o próximo, ele não é humilde. Não. Né? Então eu aprendi. É uma frase tão pequena, mas tão profunda que, né, eu carreguei para mim. E eu me aproprio dela sempre que necessário, né? E até eu mesmo, né? Até eu, né, dependendo da situação, eu me coloco nela, né? Eu lembro dela para me colocar nela, né? Para lembrar do meu próximo, praticar. Sim. Né? Porque às vezes sem querer, né? A gente pode falar alguma coisa que humilha sem perceber. Então, eu tenho me policiado muito em relação a isso. Sim. Eu tô olhando aqui para você e pensando, né? Uma amizade que transcendeu o tempo. Sim. Mais de 30 anos de amizade. Nunca tivemos uma discussão, nunca tivemos um desentendimento, mesmo sendo tão extremo uma da outra, né? No sentido de... Né? Muito. Mas a gente sempre se respeitou, né? Sempre respeitou o espaço da outra, né? Nunca... E o quão difícil é hoje, né? Ter esse tipo de relação. E é sempre assim, ó. Quando a gente se reencontra, pode ter passado, sei lá, 2 anos, a gente começa a história naquele ponto. Tem assunto. A gente não fica sem assunto, não fica aquela situação sem graça. Aqui, né? Se alegra, vibra, sofre junto. Né? E você participou da minha vida em momentos assim muito especiais, difíceis, né? Sim. Então na época meu namorado, hoje meu esposo, né? Foi para Marília. Foi para Marília, né? Na faculdade, você me aguentou muito, né? Eu chorava demais. Muito, meu Deus do céu! Foi difícil para ela. Foi muito difícil, porque eu era muito grudada com ele, né? Então, assim, minha tia entrou na minha casa e falou, meu Deus do céu, tá parecendo que tem um velório aqui dentro. Sim. E realmente, a minha casa ficou parecendo um velório. E quando eu pensava, gente, 4 anos... Parecia 4 séculos, né? Não, eu não tinha, né? O primeiro ano foi muito, muito complicado. Mas, então, eu dava aquela fadiga, aquela angústia, eu já lembrava logo da Aline, corria para lá. Foi na época que você estava fazendo aquelas, como que fala? As bijuterias, né? Sim. Começando com as bijuterias, né? E aquilo me ajudava bastante. Porque, querendo ou não, trabalho manual te faz descontrair, relaxar. Foi a época do fuxico. A gente aqui no Goiás, gente, não era fuxicar da vida do outro, sabe? É um trabalho. É um trabalho lindo que depois quem sabe eu vou encontrar aqui na internet e deixo em algum lugar desse vídeo para você ver. Eu tenho até hoje roupas daquela época. Que lindo. São trouxinhas que a gente vai fechando com tecidos, põe pedrinha e depois monta uma trama muito linda. Dá para fazer altos trabalhos, muita coisa, cobertas, né? várias coisas. Eu fazia muito top, né? Eu lembro, eu tinha um rosa. Você tinha? Lindo. Lindíssimo. Eu usei muito, na época que eu podia usar, costa para fora, né? E por que você não pode mais, querida? Não é que eu não posso, mas eu nem ouso. Assim, se me der na telha, eu uso, mas não. Eu sei. Né? Eu acho que eu teria que fazer um maior. Eu tive o prazer de fotografar o seu casamento. Sim. Acho que as suas gestações. Na realidade, eu fui uma das primeiras que você fotografou. Sim. Eu tenho uma foto sua de quando eu não sei se você lembra,
Depois eu chego lá Quero em casa, ver. eu vou postar, que você posta aqui. Aham. Eu tenho uma foto sua de quando você tirou foto, você chegou em mim e falou assim, eu tô apaixonada em fotografia e eu vou fazer fotografia. E eu Sério? tenho a foto, Ai, eu quero ver essa né? E eu tenho foto. ciúme dela, eu vou tirar uma foto, não vou te dar ela. Gente, ela guarda cada detalhe de Tem cada muita. festa. Então, eu deveria ter trazido, eu nem pensei. Mas eu você tinha vai muita coisa, trazer e a cara. gente vai botar aqui pra vocês verem. Até eu quero ver essa Não, foto. foto maravilhosa, linda, 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 né? E aí você falou, Kelly, eu apaixonei em fotografia e eu quero ser fotógrafa. Então vai lá e faz seu curso. Então eu fui uma das primeiras pessoas que eu fui fotografada por você, eu e o Agnel numa praça. Que lindo, Então, na não lembro realidade, disso. sim, eu tenho essas fotos. Então, na realidade, você acompanha nós A dois desde o história. início, Uau. né? Desde o início. Então, eu tenho foto no início, eu acho que deveria ter. Eu não sei se tem a data lá, mas foi antes dele ir para Marília, então deveria ter 1 ano, ou às vezes até menos, né? De namoro, e você fotografou a gente. E quantos anos juntos já? Tem a foto. Nós dois já tem 28 anos. 28 o total, né? 10 anos. anos de namoro e 18 de casado. Uau. Vai Muito fazer 19, tempo. vai fazer 19 de casado, né? E 29 juntos. Muito tempo. Uma história, tem história para Muitos podcasts para contar. Tem história, né? Tem muitos testemunhos, assim, muitas coisas que aconteceram. Tem muita história. Sim. E agora olhando, né, para esses pilares da nossa vida profissional. Você, assim como eu me apaixonei por tudo que me propus aprender, mergulhar, desfrutar, desenvolver, você fez isso com a fisioterapia. Sim. E ela é a pessoa que me socorre sempre que eu posso, porque muita gente não entende, mas quando a gente trabalha com terapias energéticas, acaba que isso também reverbera no nosso corpo, né? Sim. A gente recebe cargas. E eu queria perguntar para você a respeito desse seu trabalho, que eu também sei, né, que você tem um olhar integrativo, um olhar holístico. E, inclusive, tem outras terapias, né? Que você... Tô até aqui, não tá de fone, mas ela também... Antes de ir para a nossa imersão, que aconteceu nesse final de semana passado, ela cuidou do meu braço, colocou uns pontinhos de auriculoterapia. Exato, e foi bênção. Então, perguntas básicas. O que as emoções não cuidadas podem reverberar e manifestar no corpo físico, por exemplo? Dores. Muitas. Né? Má postura. Né? Uma pessoa que com problemas emocionais, ela vai apresentar na postura dela, né? A gente percebe que ela fica mais cabisbaixa, né? Então ela joga o ombro um pouco aqui para frente. Sim, carregando pesos, com né? Peso, né? Com aquele peso de todos os problemas, né? Se é uma pessoa que tem um problema com autoestima, né? Ela anda com a cabeça bem baixinha, assim, né? Olhando para o chão. E isso afeta tudo. Ali sim, porque ela vai estar... a musculatura ali da região cervical, ela está sendo estirada o tempo inteiro, ela não está na posição correta, né? Questões de pai e mãe, né? Questões de pai e mãe. Quem tem questão com mãe... É um ponto que eu quero estudar, me aprofundar, né? Porque dizem Super que um lado, te peço né, isso. Um lado ele é responsável, né, pelo pai, o outro pela mãe. E assim, a fisioterapia, eu tenho várias, eu atuo em várias áreas, né? Eu ainda não consegui focar em uma área, porque eu vou me apaixonando. Inclusive, ontem eu assisti um podcast que eu apaixonei, que eu acho que... Sério? Eu falei, meu Deus, eu preciso focar no que eu quero, né? Depois eu falo sobre isso. Tá. Mas, assim, então, eu vou falar das terapias manuais e do RPG, né? Que é a reeducação postural global. Então, às vezes, se eu estiver sentada em algum lugar, as pessoas vão passando, eu vou analisando, né? A marcha da pessoa, a postura, né? Tudo. Então, às vezes, se chega uma pessoa ali, tá muito, né? Cabecinha baixa, né? Que é a menina tímida, né? A postura da menina tímida. Então, aquela pessoa, ela precisa ser tratada, a postura dela, ela deve sentir muita dor no ombro, muita dor na região cervical, dor de cabeça, né? Às vezes, uma dor que vai irradiar ali pro braço, para as mãos. Sim. Só que a gente precisa entender
que se eu trabalho somente a postura, vai resolver? Vai. Às vezes na primeira, segunda sessão vai resolver, vai melhorar a dor daquela pessoa. Só que ela vai continuar, porque existe um fundo emocional. E ela precisa tratar esse fundo emocional. Com certeza. Ela precisa. Então, eu tenho pacientes que tratam, né, o emocional. E a resposta é muito maior. Os pacientes que não tratam o emocional, é mais difícil a gente conseguir uma resposta, né? Então, o paciente que sofre, que não consegue resolver, né, os problemas passados, é muito mais difícil de ter uma resposta. Ou, às vezes, começa a ter um resultado, se acessa uma crise familiar ou alguma coisa, volta tudo de novo, né? Sim, eu tenho muita essa experiência. Às vezes o paciente, nossa, eu passei por isso, eu tô passando por tal situação, eu tô com dor no meu corpo inteiro, eu tô com dor na minha lombar. Porque assim, ó, uma pessoa que tem dor na região cervical, que é essa região do pescoço, ela vai ter uma dor na região lombar, né? Pela sobrecarga. Sim, porque aqui a postura. Nós temos uma lordose, que é esse Czinho, né? Que a coluna faz. E aí depois ela vem com uma cifose na região né, da coluna aqui, das costas. E ela vem depois com outro Czinho lá na lombar. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele vai buscar um centro de gravidade, né? Então, para a gente manter a nossa postura, esse centro de gravidade, para a gente se manter em pé, ele precisa de fazer essas curvas fisiológicas, certo? E se a gente muda essa postura, se a gente abaixa a cabeça, a gente diminui essa lordose cervical, né? A gente joga o ombro para frente, a gente muda o nosso centro de gravidade, né? E se eu mudo isso aqui, eu tô mudando lá na minha região lombar. Toda a estrutura, né? Sim, eu mudo a região lombar também. Então eu posso ter dor lá no dedão, eu posso ter uma dor no calcanhar, eu posso ter uma dor no joelho, né? Eu vou ter uma dor não só ali no meu pescoço, mas talvez no corpo inteiro. Sim. Né? Então eu sempre pensei e acreditei nisso. O RPG, ele é muito bom, mas eu sempre falo para o paciente, ó, tem que resolver os problemas aí que tá te causando, né? Você tem que descobrir, né? Aprender a lidar com o emocional, né? E isso... Nossa. Minha garganta secou. E isso é tão realidade que há um tempo atrás, quando eu vivi aqueles processos de depressão, acho que já até contei isso aqui, mas só para puxar esse gancho. Eu estive no ortopedista que olhou o meu exame de imagem e eu estava vivendo uma situação de ter que romper um relacionamento de 7 anos, eu não tinha força, e a pessoa fazia ameaças que ia se matar. Você era jovem, muito né? jovem, cheio de medos, né? A decisão. Exato. Então, o ortopedista teve a sensibilidade de olhar para aquilo e perguntar para mim, o que tá pegando na sua vida? É porque você é muito nova, né? Ele entendeu, e assim, cara. Você não tinha uma postura ruim. Não, dançava, né? Dançava, na época né? eu Inclusive, dava aula. Eu quero aprender. Bora aprender. Na época eu dava aula de dança do ventre. Sim. E ele olhou não e falou pra mim, falou, olha, eu não sei o que tá pegando, mas resolve, porque senão te dou 6 meses, você tá numa cadeira de rodas, você não sai de lá. E foi um tapão na minha consciência, sabe? Aquela chinelada. Nossa, eu falei, agora. Caraca, né? E eu pensei, difícil, muito. Então, eu gosto de trazer isso aqui, por quê? Porque às vezes a pessoa sofre muito, até com fibromialgia, né? São tantas demandas que, primeiro, claro, vai lá na alma. A questão tá lá. Não olhou, vão se passando os anos e de repente aquilo já fica instalado, manifesta no corpo físico. E às vezes a gente até recebe, né, a história de repente de um profissional que não tem esse olhar integrativo e fala, olha, isso é irreversível, isso daí agora já era. Fibromialgia não tem cura. E assim, ó, nem todo mundo tem fibromialgia. Eu sei, né? Eu já tratei pessoas aqui e conheço pessoas que nunca mais tiveram. Assim, a fibromialgia, ela é uma patologia que
o diagnóstico, não existe um diagnóstico assim, fechado. Né, fechado. Então, vai tirando as doenças, as possíveis doenças que poderiam estar causando, né? E aí tem os pontos, né, que são 18 pontos ou mais, né, de dor, então vai avaliando, esses pontos vão dando positivo, aí tem a questão do psicossomático também, né? Sim, tem que o passar médico por toda também uma vai análise, né? avaliar e vai vendo que outras doenças, né, a possibilidade de outras doenças, né, e ver que não são as doenças. Então chega no diagnóstico de fibromialgia. Mas nem todo mundo nem todo mundo é a fibromialgia. Sim. Né? Então, tem que cuidar também do emocional, da saúde mental, ela precisa muito ser cuidada. Sim. E a saúde mental hoje as pessoas estão adoecendo, né? Muito. Muito. Tá tendo, assim, então, é comum hoje adolescente, né? Adolescente hoje. Sim. Meus filhos. Não vamos tão longe, né? Meus filhos sentem dor. Eu tive mas, a assim, oportunidade. Né? Então, mãe, eu tô com dor aqui, né? Mas graças a Deus. Não era exatamente o que pensava ser, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o Murilo, o seu primogênito, um menino extremamente inteligente, sensível. E a gente, assim, não pausamos, né, o tratamento e esse acompanhamento. Até a gente tirou férias e não voltou ainda. ele tem que voltar, porque ele... Ainda ontem eu pensei, meu Deus, eu tenho que arrumar um horário para levar o Sim. Murilo na Aline. E você que também é mãe de adolescente, né? Eu tenho 2. A gente sabe que nessa fase da vida tudo mexe, tudo muda, os hormônios, os pensamentos, eles têm grandes desafios pela frente. Mas em especial com o Murilo, você como mamãe, o que você percebeu que mudou na vida dele, ou agregou, ou, sei lá, libertou esse sentimento, né? Por ser tão inteligente, ele tem essa dificuldade de se encaixar, de interagir com crianças da mesma idade. Adolescentes agora, né? O que você percebeu dentro desse processo no qual a gente não interrompeu ainda, né? O que já acrescentou para ele enquanto ser humano as terapias integrativas? O Murilo, ele é um assunto também que seria a parte para né? É outro assim, episódio, vou buscar né? do início do tratamento como ele estava, né? Ele era uma criança que ele tem muita dificuldade de se envolver com os amigos, né? Isso eu sempre notei desde o maternal, né? Dificuldade de dividir, ele é uma criança, hoje um adolescente, mas na época uma criança, que qualquer lugar que ele chega, ele conversa. Sim. Ele faz amizade com qualquer um. Sim. Ele não tem vergonha e nem dificuldade de se apresentar. Então eu sempre pensei, isso nunca vai ser problema para ele, por essa facilidade de estar conversando. Mas na realidade, ele não consegue manter essa socialização, as relações, né? Então, eu sempre questionei muito isso, né? O que era, né? Então, assim, eu busquei muitas coisas, né? E sempre quis um diagnóstico, né? Que eu te falava, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo do diagnóstico errado, né? E de trazer outros problemas para ele. Que pode acontecer e acontece, né? Infelizmente. Sim, acontece demais, né? Aí eu precisei de trocar ele de escola, porque eu achei que onde ele estava não estava prejudicando. Porque o Murilo, ele é um aluno, ele lúdico. Sim. Né? Até naquela época eu entendia que ele precisava do lúdico para aprender. Porque ele aprende muito fácil. Né? Ele aprende por fotografia, né? Fala em imagem fotográfica, né? Então, por exemplo, ele lê um texto, ele tinha muita dificuldade na leitura também, né? Mas ele lê um texto, ele assiste uma aula, ele vai saber falar até a vírgula daquilo que ele leu, né? Ele não tem dificuldade de guardar nada, né? E na escola exigiam muito, né, a letra muito perfeita que ele não tinha, né, e a leitura boa que ele também não tinha, né. Então eu acreditava assim que se eles fizessem ali a oralidade com ele seria melhor para ele, mas eles eram padrão, né, e aí a gente tinha que respeitar, né, da escola. Então eu vi que estava prejudicando, troquei ele de escola, mas aí nessa outra escola ele se deu muito bem, porém
aqueles problemas lá que tinha na outra escola de notas, traumatizaram né, de ele. assim, que notas baixas, tudo isso foi resolvido. Né? Ele começou a superar e notas altas e muito elogiado. Só que aí foi quando começou o problema da socialização. Porque ele começou a me questionar. Mãe, por que eu sou diferente? E eu perguntava, você é diferente em qual sentido? E ele não sabia me responder. E eu, como mãe, a gente não enxerga o nosso filho, né? Como as outras pessoas, eu não sabia explicar o que era, né, essa diferença, né? E eu falava, meu filho, a gente tem que ir entendendo, né? E eu ia perguntando, como que é assim? Como que você faz, né? Ele, mãe, eu não sei conversar. Mas aí, depois de um certo tempo, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Ele tem a conversa dele é muito além da idade dele, né? Então, começou uma época que ele... mãe, ele via eu acho que um site, né, que fala você sabia, e ele vinha com uns assuntos para mim, assim, que eu nunca sabia o que ele estava falando, né? E eu percebi, eu falei, meu filho, é porque o que você conversa não é o que os seus amigos conversam. Mas ele sempre me questionando tudo isso, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade, né? Você me falou. E ele veio, né, fazer todo um trabalho, uma terapia aqui com você. E aí, recentemente, ele chegou em mim, nós estávamos, né, vendo um vídeo, e aí, nesse vídeo, falou sobre o que tinha acontecido antes. Ele pausou o vídeo e falou, tá vendo, mãe, é isso aqui, ó, que acontecia naquela escola comigo, né, porque eu não podia me abrir, não podia ser eu, e aí quando eu vim para essa outra escola, e agora, mãe, que eu tô lá na Aline, aí ele abriu um sorriso, ele abriu assim, né, e ficou muito... Eu consegui me entender, porque ela me explicou, ela me mostrou que eu tenho que ser eu, que eu, né? Sim, foram e, assim, vários ele exercícios. Teve uma mudança. Que bom. Né? A autoestima dele mudou. Mudou muito. Ele fala que ele consegue... Fala, mãe, eu consigo conversar com todos os meus amigos hoje. Hoje eu consigo conversar melhor, né? Então ele tá conversando, ele tá interagindo, né? Que bom. Sim, ele melhorou muito, muito mesmo, né? Na realidade, ele veio por conta da viagem, né? Para São Paulo. Sim. Meu medo na época era dele... não conseguir o primeiro lugar, né? Porque entrar numa o prêmio crise, seria né? para ir para a NASA, só né? ali na NASA, gente. Era ali na NASA, era um concurso de robótica. Sim. E eu te falei que o projeto deles foi unânime, né? Sim. O melhor projeto, porém tinha toda uma... para a nota, né? Tinha outras situações, né? Que não alcançou, mas assim, para ele lá, o que me surpreendeu? Na hora que ia dar o resultado, ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu já sei o que eu quero para minha vida, eu quero isso aqui. Uau! E depois ele me disse, já valeu, só de estar aqui, para mim já valeu. Então, isso foi a hora que eu falei... Virou uma chave. Era o que eu queria. Você conseguiu trazer para ele o que eu queria, porque qual que era o meu medo? Porque ele teve uma crise uma vez que ele perdeu no xadrez, porque ele foi muito confiante que ia ganhar, e os professores falando, não, você vai ganhar, vai tirar no mínimo, assim, o máximo em segundo lugar. E ele perdeu, né, a primeira partida, e ele desestabilizou totalmente, e aí ali qualquer um podia jogar, até quem não sabia que ele ia perder, porque ele estava desestabilizado, né? Sim. E ele teve uma crise de choro lá muito grande, e chorou muito, e teve uma crise de existência lá em casa. E ficou por 1 ano sem jogar xadrez. E ele voltou a jogar com a Eloá, né? Que bacana. Sim. Né? E ele, na época que teve, né, o concurso, né, de xadrez lá na escola, eu não lembro. Campeonato, né? Sim. Foi o campeonato. Aí ele voltou a jogar, né? Assim, então, meu medo era chegar lá, né, não conseguir o primeiro lugar e ter aquela crise, inclusive ele ia sozinho, eu achei melhor ir com ele, porque eu realmente tive medo dele ter uma crise, e não, ele não teve. Né? Nós trabalhamos muito profundamente essa questão de curtir o caminho. Independente do resultado, eu dizia para ele, Murilo, você é uma inteligência acima da média. E olhar para isso com leveza é o que você precisa fazer. Porque ele, ora, em algumas dinâmicas, né, por exemplo, na escola, ele se fechava
para poder pertencer. Porque ele é uma alma antiga, aquele menino, Sim, né? Ele tem hora que ele é velho. Ele tem outras né? experiências, Sim. com certeza. E ele sofre por ter várias habilidades, altas habilidades. E não entende, ainda mais agora, né? Na adolescência, né? Sim. Os hormônios ali. Né? Tudo bagunçado. A flor da pele, né? Exato. E era o meu medo, chegar na adolescência, né? E piorar a situação, né? E a gente trabalhou muito, assim, para preparar ele para esse evento, né? Sim, Porque e teve resultado, a gente alcançou. Claro. O resultado que eu esperava, né? E eu sempre falei para ele, olha, independente do resultado, esse resultado não te define. Ele só te aponta para aquilo que você vai escolher ou não viver. Então, quando ele te entrega essa resposta, é isso que eu quero, ali foi o ápice da experiência para ele, né? E ele é uma pessoa extremamente sensível. Lembro que um dia eu propus para ele um momento de poesia aqui, né? Como arte terapia. E eu fazia um pedaço do poema, devolvia para ele dava sequência. Eu guardei esse poema. Falei que nós vamos publicar isso em vídeo, recitando tem um poema isso. Lá em casa. Pois é. Ele fez um poema na escola e tá lá em casa. Pois é. Eu achei profundo, viu? Ele é profundo. Eu achei muito profundo ali. E é legal. As frases que ele fala, né? Sim. E é legal a gente trazer isso na mesa, por quê? Porque tem várias mães como você, às vezes sofrem por não saber lidar com um filho de altas habilidades, que tem a ver com uma alma antiga, ou seja, ele já nasceu dentro de um outro lugar, sabe? Além disso tudo, existe uma espiritualidade também muito grande. É sobre isso. Entendeu? Quando eu digo dessa alma antiga, né? E eu sempre busco trazer, eu vou contar um caso que aconteceu ainda quando ele era criança, e eu busco isso para ele, né? Para explicar para ele quem é Deus. Eu não quero que ele esqueça disso. Foi uma experiência muito linda, eu digo que uma das mais bonitas que eu tive na minha vida. Eu também sou muito assim, sabe? Ligada. Você sempre foi muito espiritual, né, amiga? Uma pessoa iluminada, como ele é. E assim, a gente estava sentado no quintal, eu e ele. Eu não me lembro se o Matheus já tinha nascido. Ele conversou muito cedo, né? 1 ano ele já falava muito bem as palavras. E eu lembro que lá tinha um pé de manga, lá na casa da minha sogra. Tinha um pé de manga e na época tinha manga, e ele era apaixonado por manga. Ele amava manga. E ele olhou para cima e falou: mamãe, eu queria tanto chupar uma manga. E tava nós dois sentados, né? E eu olhei e falei: nossa, meu filho, não tá ventando, não vai cair manga. Eu não dou conta de pegar aquela manga lá que tá muito demais. alta. Eu não dou conta, não tinha nem vara para pegar aquilo ali, né? Aí veio assim no meu coração, eu olhei para ele, né? Porque Deus né? Com criança ele se derrete, né? Aí eu falei assim: meu filho, pede pro papai do céu, porque ele vai te dar. Só que eu falei e eu não esperava a resposta tão rápida. E assim, eu me emociono toda vez que eu falo isso, porque eu falo, gente, como eu queria ter filmado, como eu queria ter, sabe? Eu queria mostrar para as pessoas aquilo, né? Sim. Então eu falei para ele: pede pro papai do céu que ele te dá. Aí ele, na maior inocência, ele olhou para cima e falou: papai do céu, manda uma manga para mim. Na hora que ele fechou a boca, a manga caiu. Eu fiquei. E assim, o que eu achei mais interessante é que a manga não estragou. Uau! Né? Uma manga madura. E não estragou. Meu porque Deus. Toda manga que cai, ela racha. Sim. E essa manga não estragou, né? Eu não tirei nem foto na hora. Que lindo. Porque nessa época não tinha o WhatsApp, celular, o celular, né? eu tinha que pegar a máquina, né? Tirar a foto. Não tirei, né? E então, assim, para mim foi um milagre. Né? Com certeza. Uma prova de fé. São uma prova de fé. Eu senti a presença de Deus naquele lugar ali. Né? Uma manga que não rachou, porque é muito profundo isso. A altura que ela caiu, né? Ela tinha que pelo menos ter rachado. Com certeza. E eu entreguei para ele. Então, quando ele entra nas crises, né? Quando ele entrava, porque quase não, né? E existencial, e ele questiona muito também sobre Deus, né? Sobre religião, né? Ele é muito profundo na religião. Papos profundos sobre isso. Sim.
E ele sempre vai ser muito profundo, principalmente se a pessoa que estiver conversando com ele permitir, né? Se ele vê que a pessoa não quer, ele já cala a boca, né? E muda de assunto. Então, todas as vezes que ele começa esses questionamentos, eu falo, meu filho, você lembra? Ele nem lembra, né? Ele fala que lembra, assim, ele lembrava até há pouco tempo, né? Mas eu procuro buscar isso. E histórias sobre esses acontecimentos, eu tenho muitos. Tem um outro que a gente foi fazer um passeio e eu fui tomar banho de piscina com os dois. Aí o Matheus também já estava, né, nessa época. 3 filhos. Nessa época não tinha Marília ainda, né? A Marília foi a cerejinha final do bolo. É uma história bonita também, né? Tem muitas histórias. Muitas. Muitas. E aí lá na piscina tinha uma libélula morta, né? E eles ficaram em cima, mãe, faz alguma coisa, não deixa ela morrer, não sei o quê. Eu, não, mas ela já morreu, não tem o que fazer, né? E eu sempre fui assim, eu sempre entrei na deles, né? Falei, então vamos pegar ela e vamos ressuscitar, né? Meu Deus. Peguei a bichinha e fiz assim, a bichinha saiu voando. Meu Deus. É sério, e eles contam, essa eles lembram. Né? E ela claro que voando, é impactante. E ele ficou, mamãe, você ressuscitou. Eu falei, gente, né? A fé, né? E assim, a inocência da criança, né? Então, nesses casos aí, nenhum deles eu falo assim, não foi eu, né? Sempre é ele em nós, né? Ele em nós. E assim, o que Deus faz com uma criança é maravilhoso, né? E a gente tem que ter muito esse cuidado com as crianças para elas não perder nessa inocência, né? Esse contato, né? Na verdade, funciona melhor com as crianças porque elas são desprovidas de ego, de medo. São puras. Elas são puras, elas são a essência genuína, e né? Elas acreditam. Da imagem e semelhança. Então, flui. É muito tranquilo. Por isso que está escrito lá no nosso livro mágico, né? Que, como é que é quando Jesus falava sobre as crianças? Deixai vir as minhas criancinhas, aos pequeninos, né? Porque deles é o meu reino. E dentro da gente existe a nossa criança. Sim. E muitas vezes ela é massacrada, ela é esquecida. Ela fica guardada. Ela tá ali, né? Enclausurada em traumas, medos. Mas o mais lindo é que esse caminho ele é interno, ele é individual. E eu tenho certeza que Deus ele não erra quando ele entrega os filhos para a mãe e para o pai, né? Sim. Ainda que esse papai só participou de uma forma muito rápida, às vezes só realmente concebendo um filho, entregando aquilo à mãe. Então, mas existe, né, uma participação, né? Que devemos olhar isso com honra, né? A neurociência explica, né? Aquela hora que eu ia falar da próxima, do próximo curso. Comenta! Eu sou apaixonada em neurociência. 2. Né? E ontem eu vi um podcast de uma fisioterapeuta que tem pós-doutorado em neurociência. Eu apaixonei, eu fiquei quase 2 horas escutando a mulher falando e babando, e eu... E assim, mas é algo que eu tenho vontade, porque assim, o porquê da neurociência? Porque quando eu engravidei do Murilo, eu senti que algo... Foi diferente. Eu sentia, porque as pessoas falavam, você já sentiu isso na gravidez? Eu não. Aí vinha outra, você já sentiu isso? Eu não. E eu vi que, assim, apesar de nunca ter ficado grávida, de ser a primeira gravidez, mas eu achava que tinha algo diferente. E intuitivamente. Eu acho que toda mãe sente, né? Toda mãe sente. E aí ele nasceu, muito lindo. Eu falo que ele foi cara dela. Eu falo assim, olha, Deus pegou o lápis, apontou com a ponta bem fininha. Foi, lindíssimo. E desenhou esse menino, porque ele era desenhado. Ele é até hoje, muito lindo. E aí... Mas eu comecei a perceber, por exemplo, a sensibilidade dele era muito alterada. Né? Então, principalmente eu comecei a perceber no cabelinho, quando eu passava a mão e ele já ria, abria ria muito, né? E eu sabia que uma criança daquela idade não tinha, né? Esse tipo assim. Eu sei que ele era uma criança feliz e tudo, mas eu achava exagerado. Aí ele foi crescendo, eu ia dar banho nele, eu tinha medo do vizinho vir perguntar se eu estava matando ele. Chorava. Na hora de lavar o cabelinho dele.
Porque a sensibilidade dele eu gritava era muito socorro. alta. E eu comecei a perceber, ele tinha uma rigidez no corpo, assim, uma rigidez que não era muito normal para a idade, né? Porque o bebezinho, ele vai chegar numa fase que o pescocinho vai ficar durinho e tal. Mas uma rigidez que eu via que era um pouco, assim, de tônus proteção muscular um pouco diferente do que deveria ser. E foi, né? De repente ele começou a andar, ele não põe os pés na areia. A primeira vez que a gente foi na praia, ele estava com 1 ano e 4 meses, né? E assim, quando ele... E a gente feliz, na hora que ele foi para a areia, foram 2 dias para ele pisar na areia. 2 dias, né? Então ele não suportava, até hoje ele não suporta. Então fui percebendo, né? E como eu tinha há pouco tempo terminado a fisioterapia, né? O curso de fisioterapia, eu já tinha lido sobre autismo na época, né? Eu achava que ele poderia ser autista, né? Então, e com esse achar, né? Eu sempre vim buscando, né, informações e foi aonde eu fui entendendo sobre a neurociência, né, e me apaixonando, né, porque eu sempre quis entender a cabeça do meu filho. E assim, eu falo muito no Murilo por ser o primeiro, por todos os desafios que eu passei, né, mas assim, hoje eu vejo que tem o Matheus tem dificuldade, a Marília tem todos nós, né, assim, né, tem as alterações e tudo. E assim, eu não tinha noção do que é a neurociência, né? Então, assim, quando eu comecei a aprofundar, gente, todo mundo tinha que saber neurociência. Pai e mãe tinha que estudar neurociência para educar um filho. Porque, assim, uma coisa que me dói é quando alguém fala assim, a gente tem que bater para educar. Ai, não gosto nem de ouvir. Isso me dói profundamente, assim. E não é por julgamento, não julgo, porque eu bati nos meus filhos, no Murilo e no Matheus, quando eles eram assim, bati de chineladinha, né? na fralda, né? Mas não tem resultado nenhum. Sim. Não dá resultado isso, né? E aí você pega uma criança, e eu já vi especialistas falando, você pega uma criança espetacular. Quantas crianças que poderiam estar aí, ó, brilhantes e que não, às vezes não conseguiu nada por essa questão, né, de agressão, né, assim, de bater. Então eu não concordo. É difícil, né? É muito difícil a gente controlar. Mas a gente precisa de ter o conhecimento, é através do conhecimento que a gente aprende a controlar. Qual foi o maior presente que a maternidade lhe entregou? Em poucas palavras. A mudança total, eu mudei totalmente. Você me conhece, sabe? Sim. Você olha para antes daquela mãe, aquela mãe, você sabe que uma mudança total. Eu mudei. Aprendi a conversar mais. A ser mais rápida para tomar decisões. Sim, né? Aprendi a... Gente, eu não dirigia sozinha. Aí o Murilo nasceu, eu não dirigia. O Matheus nasceu também, eu tinha muito medo de dirigir sozinha com os dois. Quando a Marília nasceu, eu acho que ela não nasceu, eu que nasci. Ela me deu um chute na bunda. Porque foi a partir dela... Simbora, mãe, que a vida segue. Sim, foi a partir dela que eu mudei muito. Mudei bastante. Que muitas bom. Mudanças assim que foram muito importantes, né? Eu tinha muita depressão, né? Assim, hoje eu entendo sobre a questão da depressão, né? É algo um pouco fisiológico em mim também. Então eu já me conheço, né? O que me traz isso. Então, porque antes era sufocante, né? Quando às vezes eu estava na crise, eu não sabia o que estava acontecendo, porque daquilo que eu me questionava, mas eu tenho tudo, né? Por que eu tô, né? Parecia que eu estava lá no fundo do poço, né? Hoje eu já sei o que é, então... E consegue olhar para isso. Quando começa esse sentimento, eu já sei o que está acontecendo. Daqui um dia tá tudo bem. Que bom. Então eu já tenho o autocontrole. Sim. Né? Isso é muito bom. Amiga, eu ficaria 300.000 horas aqui conversando com você. E quero deixar claro que não vai ser a única e exclusiva participação sua, tá? A gente, como mulher, como mãe, como filhas amadas do Pai, a gente tem muito que agregar, que trocar aqui. Mas, para finalizar, vamos de bate-pronto. Eu vou te soltar uma palavra, o que vier no seu coração você libera. Porque tá bom? Nesses bate-pronto, me dá branco na cabeça. Não vai dar. A Marília já te preparou para esse momento. Vamos lá. Mãe. É o amor da minha vida. Perdão.
A gente tem que perdoar. É libertação. Filhos. É tudo. É o maior presente que a vida pode dar para alguém. Idoso. Uma paixão. Deus. É o Criador, é o Todo-Poderoso, é a essência que a gente tem que ter para poder caminhar, né? Família. É tudo para mim. É o que me move. Hoje é o motivo que me move. Um desafio. Tem muitos, né? Vou pensar um. Eu sou um pouco, como que eu posso dizer, insegura, né? É um desafio para mim a insegurança, né? Acreditar em mim. Acreditar mais naquilo que eu posso, né? Esse tem sido o meu desafio, né? Entendi. Sempre. E assim, é o que, apesar de estar vencendo, ainda é um desafio. Né? A insegurança ainda é um desafio. O seu maior sucesso? Eu acredito que a minha profissão tem sido um maior sucesso para mim, né? Eu não acreditava tanto antes, hoje eu já acredito mais. Você então, é incrível. Tem sido. E eu acredito que vai ser muito mais. Eu acredito também. Gratidão. Minha mão tá gelada de frio. Tá, não é timidez não, gente, é frio. Não, né? Quando a gente poder conversar com você, assim, não dá medo, não. A gente sabe que vai fluir. Menos Se fosse mal. outra pessoa, eu acho que eu nem tinha vindo, eu tinha fugido. Eu sei. Né? Mas assim, quando fala que é com a Aline, a gente sabe que vai Tá fluir. tudo suave. Se a gente ficar calado, vai acontecer. Ela de alguma forma vai futucar. Forma, né? Você vai arrancar alguma coisa. Eu amo muito você, viu? Eu também te amo muito. Eu tenho muitas minha irmã do memórias. coração. Você também. Eu tenho muitas memórias, muitas lembranças e para mim você é aquela irmã da classe de ser mais chegada, né? Os amigos mais chegados que irmãos. E eu torço para que você encontre tudo aquilo que você busca e manifeste tudo o que você é, a sua grandeza enquanto ser humano, profissional, mãe, esposa, amiga. E conta comigo na jornada, viu? Gratidão por cuidar de mim, gratidão por me ouvir, gratidão por fazer parte daquilo que muitos chamam de loucura. E às vezes tem razão. A gente às vezes precisa ousar, né? É senão isso. Não vai. É isso. E você é ousada e eu, assim, te admiro muito, sempre te admirei, né? Porque, assim, às vezes aquilo que eu não conseguia ser e eu sabia que você era, né? Então eu sempre te admirei, é admiração de verdade. Eu né? acredito. E assim, eu vejo, eu quero muito, muito, eu sempre falo, gente, eu quero ver o sucesso dessa amiga minha, porque você merece muito. Porque, Gratidão. assim, olha, eu nunca te vi para baixo, assim, e nas maiores situações mais difíceis, você Sim. nunca parou de lutar, né? Então, você é exemplo para mim. Né? Gratidão. Então, assim, eu quero muito sucesso para você. Te amo demais, de verdade. Eu sabe? sei, eu sinto. E, assim, eu espero que as asas, né, possam cada dia estar maiores. Que você Amém. possa voar cada dia mais. Porque você é merecedora de tudo, tudo, tudo. Você é merecedora de tudo. Amém. Tamo junto. Nós vamos voar junto, Sim, viu? Vamos. Gratidão por existir. Nem que eu te laço. Mas eu vou. E por favor, sempre que puder, remende a asa. Sim. Às vezes ela tá assim. Tá meio torta. Assim, mas a gente arruma. Amo muito, muito mesmo. Obrigada. Gente, é isso. Eu tô quase chorando porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu acho que vocês puderam, né, perceber um pouco sobre isso e quero agradecer você que ficou aqui nessa mesa dividindo a história, né, as nossas histórias, a nossa vida. E a vida é isso. Quando eu pergunto sobre sucesso, isso é viver o sucesso. É você olhar para as pessoas que passaram ao longo do seu caminho e que, de certa forma, impactaram, marcaram e pegou na mão e não soltou mais, né? E eu me sinto uma mulher de sucesso quando eu olho para nossa amizade, por exemplo. E é isso.
sem mais delongas, se você ainda não se inscreveu, vem agora nesse botãozinho, já se inscreva nesse canal, comenta aqui o que essa troca gostosa agregou na sua vida e também vou deixar aqui abaixo o link da nossa comunidade, que é a comunidade Asas, que é uma bênção, né, amiga? Para que você entre nesse espaço sagrado de acolhimento, de autocuidado, de amor próprio, de autoconhecimento e venha fazer parte dessa egrégora de mulheres que podem ser e escolhem ser quem nasceu para ser. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!